Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se você não saber onde é, levante sua mãozinha que nós vamos te ajudar. Um jeito fácil de você abrir fácil a Bíblia, sabe qual é? Usá-la. E aí você vai saber onde fica. Mas eu aprendi a abrir fácil a Bíblia decorando o índice. Sabe aquele índice? Eu decorei todo o índice. Então eu sei aonde está o livro. Eu sempre decorei. Então é um jeito também de você abrir rápido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje vou estar trazendo uma palavra, o Deus que me vê. É o tema da nossa palavra. E aonde está o seu foco? Boa, isso aí. Aí tá bom. Acharam? Amém? Achou? 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 Acharam? Glória. Então vamos ler o versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. O que é fé? Você sabe o que é fé? Você sabe, porque a Bíblia diz andamos por fé. Mas você sabe o que é fé? Porque se você não sabe o que é fé, como você vai andar pela fé? E se você não sabe o que é fé, a Bíblia diz para não andarmos pela vista. O que é vista? Os nossos olhos carnais. Esses olhos que nós enxergamos. Esse é a vista. A fé está, você não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé faz você ser uma pessoa focada, você não perde o foco. A fé faz você enxergar aquilo que não existe como se já existisse. Vamos dar um exemplo. Você está com uma doença. Então, se você está com uma doença, você enxerga ela pelos olhos carnais, pela vista. A fé faz você enxergar a cura, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja ali com debilitação. A fé faz você enxergar a sua cura, faz você crer na sua cura. Toda vez que uma pessoa doente chegava até Jesus, o que Jesus respondia? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então a fé faz você ser uma pessoa centralizada e focada na palavra de Deus. Uma pessoa que não desanima. Uma pessoa que ela é focada na sua salvação. Ela é focada na palavra de Deus. Hoje a coisa mais fácil é perder a fé. É a coisa mais fácil é você perder a fé hoje. O foco de Deus. Por quê? Porque o diabo usa a distração e a aflição do dia a dia para te desanimar, para fazer desistir e te trazer dúvida. O dia a dia, o que é o dia a dia? O dia a dia é o que nós vivemos, sim ou não? O trabalho. O dia a dia você está ali com a sua família. O dia a dia faz você ficar focado na vista, focado no problema, focado na situação difícil. O dia a dia faz a pessoa ter muitas aflições. A pessoa que não é centralizada na fé, a pessoa que não é da fé, ela é focada no problema, ela só olha o problema, só olha a situação difícil, ela só olha a dificuldade, tudo para ela dá uma desculpa que não vai dar certo, que ela não consegue. Mas a fé faz tudo ao contrário, vai dar certo.
vai mudar essa situação, eu vou vencer. Mesmo que esteja com os seus olhos da fé, você olha para a direção, não tem saída, você olha para outra, não tem saída, você olha para outra, não tem saída, você olha para outra, não tem saída, mas a fé faz você falar assim: eu vou ter a saída, Deus vai criar caminho no meio do deserto para mim. Amém ou não? A fé é a certeza e convicção de que Deus é contigo. A fé não gera dúvida, o diabo gera dúvida. Quando você anda pela fé, você tem certeza. Quando você anda pela vista, você duvida da situação. A aflição faz você desistir. O problema muitas vezes faz você desanimar, desistir da presença de Deus e muitas vezes até sair da igreja. E isso eu vou mostrar para você agora. Gênesis, capítulo 16, versículo 6. Primeiro livro da Bíblia. Vamos falar de uma mulher chamada Agar. Agar é uma mulher egípcia, serva de Sarai, serva de Abrão. Quando Deus, no capítulo 15, promete para Abrão que ele teria um filho, Sarai chega para Abrão e fala assim: nós não podemos deixar que a promessa de Deus se acabe, não se cumpra. Nós temos que fazer com que a promessa de Deus se cumpra. E o que ela disse para Abrão? Te darei a minha serva, para que você tenha filho com ela, e o filho dela se torne o meu filho. Porque na época, lá atrás, na época de Abrão, era comum, a mulher que não poderia ter filho, era estéril, ela dava a sua serva ao marido, e quando ela tinha um filho, esse filho se tornava filho dela. Era comum naquela época, era comum lá nos pagãos, nos ímpios, né, na Mesopotâmia, onde eles moravam, na terra de Ur dos caldeus, onde Abrão morava. Mas, quando ela fez isso, ela quis dar um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir. Não é nós que damos um jeito para a promessa de Deus se cumprir, mas quando Deus já determinou, falou: você vai ter um filho, Ele prometeu, quer dizer que Ele vai cumprir. Não precisamos fazer nada, não é que nós temos que ficar numa rede, deitado, balançando para lá e para cá, esperando a vitória acontecer. Não, mas ela não tinha que querer dar um jeito e dar a Agar como mulher para ele. E quando ela fez isso, ela trouxe problema para a própria casa. Muitas vezes, quando nós queremos fazer algo, nós trazemos o problema para dentro de nossas casas. E olha só, o versículo 6 diz assim: e disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. O que ela fez? O que está escrito aí? Afligiu, e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Quer dizer, quando ela descobriu que estava grávida de Abrão, o que ela fez? O que a serva fez? Levantou o narizinho e falou: agora eu tenho o descendente de Abraão dentro de mim, não vou fazer mais nada, e agora Abraão vai cuidar de mim. Então Sarai, minha senhora, vai ficar de lado. Agora eu sou a principal. Porque era muito, naquela época, ter um filho, o primeiro filho era aquele que ia herdar tudo. Tudo. E o que ela começou a fazer? Se você ler alguns versículos antes, ela começou a ser soberba, a não obedecer mais a sua senhora. O que Sarai fez? Começou a afligir ela, começou a bater nela, começou a humilhá-la, começou a dar trabalho. É o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, é o que acontece na tua vida muitas vezes. A aflição, o que o diabo começa a fazer? Quando você começa a estar na palavra de Deus, quando você está na promessa de Deus, o diabo traz a aflição para a tua vida, para te afligir, para te desanimar,
para trazer dúvida no teu coração, para tirar o teu foco de Deus e focar só no problema. Vocês estão compreendendo ou não? E quando você acontece na tua vida, a tua vontade é o quê? Chutar o pau da barraca. Já pensou nisso? Já ouviu essa frase? Não quero saber mais, dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Foi o que a Agar fez, chutou o pau da barraca e fugiu. Quantas vezes você já não fugiu do problema? Quantas vezes você já não saiu daquela situação difícil? Você desanimou, você desistiu. Quantas vezes você já não pensou em sair da igreja, desistir da igreja, desistir da presença de Deus, desistir da tua fé? Quantas e quantas vezes? Porque quando a aflição é muita sobre você, uma hora você foge, desiste e cai. Mas Deus está olhando para a sua aflição e Ele levanta o caído. Lembra da música? Haverá cura, haverá recompensa. Versículo 7 diz assim: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai, o anjo disse para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Presta atenção. Quando o anjo do Senhor teve encontro com Agar, o anjo do Senhor encontrou junto com Agar, ele encontrou numa fonte de água. Essa fonte de água simboliza toda vez que você tem um encontro com Deus, Deus não te deixa vazio, Ele te enche da fonte de águas vivas, que simbolizada pelo Espírito Santo. Lembra quando eu falei? Eu estava passando mal, estava dando tudo de ruim na minha vida, mas quando eu comecei a ter encontro com a palavra e lembrar da palavra, começou a gerar vida. Começou dentro de mim a gerar vida, a Deus começou a me levantar. Então quando você tem um encontro com Deus, você não vai continuar caído, porque Deus não deixa ninguém caído, Ele olha a sua aflição, e Ele vai gerar vida dentro de você, se você abrir o seu coração e está na palavra dEle. Por isso vocês têm que estar sempre na palavra do Senhor, sempre buscando ao Senhor, na palavra dele, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de levantar uma vida. Toda pregação minha no meu canal do YouTube eu falo, uma palavra de fé tem o poder de levantar uma vida. A palavra de Deus gera vida dentro de você, amém ou não? Então, versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Humilha-te debaixo das suas mãos, torna-te. O que é tornar? Torna-te para Deus sempre. Naquele meu momento de maior problema, de maior situação, eu comecei a me tornar para Deus, me humilhar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor, sem a tua palavra eu não sou nada. Torna-te para Deus e se humilha perante Ele. A palavra de Deus em Malaquias capítulo 3 versículo 7 diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Foi o que o anjo disse. Torna-te para a tua senhora, se humilha perante a sua mão. O deserto que você passa, que eu passo, tem dois tipos: o deserto da prova, que Deus está nos provando, e o deserto que nós se colocamos nele, que é um erro, um pecado. Nesse deserto do erro, do pecado, torna-te para Deus. Torna-te hoje a tua vida para Deus, se volta para Deus, se humilha perante Deus. Pode ver que toda a oração dos homens de Deus na Bíblia
Você vai ver em Neemias, você vai ver em todos os reis da Bíblia, os profetas, quando eles oravam se humilhando perante Deus. Olha o livro de Salmos. O livro de Salmos é a oração da vida de um homem para com Deus. Quantos salmos de Davi está escrito lá? Ele: Senhor, eu fiz essa minha iniquidade, perdoa a minha iniquidade, me perdoa. Nós temos que todos os dias se tornar para Deus, se humilhar perante Deus. Por quê? Porque Deus ama aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um coração endurecido, um coração soberbo. Ele não se torna para Deus, pelo contrário, ele fala que não precisa de nada. Mas aquele que tem um coração quebrantado, ele se humilha perante Deus, e é o que Deus quer. Deus quer te dar um coração, arrancar o coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração disposto a obedecê-lo. A primeira coisa que o anjo disse para ela: torna-te, se humilha. Por quê? Porque você vai ter do bom e do melhor nessa situação. E quando você se torna para Deus, quando você tem um encontro com Deus, Deus sempre traz uma promessa para a tua vida. Sempre, 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 sempre. Deus sempre traz uma promessa para a tua vida. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então Deus sempre ouve o teu clamor. Os ouvidos de Deus não estão tampados para o teu clamor. A mão de Deus não está encolhida para te abençoar. Mas Deus quer o teu coração quebrantado, que você se torna para Ele. E quando você se torna, Ele promete: ó, eu vou te abençoar. E ela era o quê? Egípcia. Ela não servia a Deus. Ela começou a aprender com Abraão. Ela começou a ver Abraão, seu senhor, que servia a Deus, mas ela não servia, ela era uma egípcia. Mas dentro dela tinha um descendente de Abraão. Abraão amava tanto a Deus que Deus abençoou até Ismael, que não era o filho da promessa, mas da carne. Deus não podia quebrar a aliança com Abraão. Deus não quebra a aliança conosco. Então as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida se nós nos tornarmos para Ele na obediência sobre a tua palavra e fazer a sua vontade. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando você não se torna para Deus, quando você não se humilha diante de Deus, quando você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do diabo. A vontade do diabo é boa. Lembra, Renato? A vontade do diabo é boa. Ô pastor, a vontade do diabo é boa? É boa. O pecado é ruim? O pecado é bom, porque senão você não pecava. Sim ou não? Senão você não pecava. O pecado é bom. A vontade do diabo é perfeita? A de Deus é. A vontade de Deus é agradável? E a do diabo? Não é. Então você vê que as duas são boas, mas a de Deus é perfeita e agradável. A salvação, uma vida boa, uma vida abençoada, aonde você terá lutas e vitórias. A vontade do diabo é boa, não é perfeita e não é agradável. Ela faz você ter alegrias momentâneas, prazeres momentâneos, mas depois uma vida lascada, e por fim
a morte eterna, separado de Deus eternamente, afligido eternamente, com dores eternamente. Amém ou não? Vamos lá, versículo. Então vamos lá. O problema, aqui ó, quando você tem um encontro com Deus, Ele faz promessas. Bir Lai Roy, o poço daquele que vive e me vê. Eu vou te mostrar. O problema do passado muitas vezes, isso aqui já é lá na frente, peraí, eu estou pulando aqui, sou eu que estou pulando, vamos lá, versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê, por isso chama aquele poço de Bir Lai Roy, eis que está entre Cádiz e Bered. Marque bem, entre Cádiz e Bered. Então, o poço daquele que me vê. Amados, Deus sempre está olhando para nós. Independente da situação que você está passando, independente do problema que você está passando, Deus sempre está olhando por nós. E Ele sempre coloca a palavra dEle no nosso coração, para que nós tenhamos fé, para que nós cremos nele. E quando nós cremos, o que é o Deus que me vê? Por que ela falou que o Deus que me vê? Porque ela parou de olhar pela vista e começou a olhar pela fé. Ela andou pela fé neste momento, porque ela viu a Deus, ela teve um encontro com Deus, ela parou de olhar a aflição, ela parou de olhar o problema, porque ela saiu fugida da casa de seus senhores, e para o meio do deserto, sem água e sem comida e grávida. Mas quando ela teve encontro com Deus, ela começou a olhar pela fé. O que ela fez? Ela tornou para casa, se humilhou perante a sua senhora, conforme a palavra de Deus. Ela obedeceu a palavra de Deus. É o que eu e você temos que fazer, andar em obediência à palavra de Deus. É ela que vai fazer você prosperar. Quando ela torna para a casa de seus senhores, ali ela teve uma vida de repouso. Ela buscou ao Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas, não lembro o capítulo e o versículo, mas com o rei Asa diz, quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos dá repouso. Você quer ter repouso e paz na tua vida? Busque ao Senhor de todo o seu coração e obedeça essa palavra, independente se você está vendo saída ou não, independente da situação difícil que você está passando ou não. Tenha caráter de Deus, de um servo de Deus de fé, porque o servo de Deus não desiste, não desanima, o servo de Deus não foge, o servo de Deus encara os problemas, o servo de Deus crê no Senhor que Ele serve, crê na palavra, o servo de Deus confia em Deus, amém ou não? Aqui Abraão tinha 85 anos, quando Ismael foi concebido. Quando Ismael nasceu, ele tinha 85 anos, aí, vamos pular para o versículo 21, pode abrir em versículo 21 de Gênesis. Passados-se 15 anos, se passaram 15 anos, Isaque nasce. Abraão com 100 anos, Sara com 99 anos tem um filho. E aí começa de novo os problemas, porque o filho Ismael começa a zombar. É o que acontece, o problema do passado muitas vezes volta, e você acaba ficando sem rumo,
pois se você estiver sem a presença de Deus, você desanima, desiste, e no fim, você só espera a morte. Quer ver? Vou te mostrar. Versículo 9, capítulo 21, versículo 9 diz assim: e viu Sara que o filho de Agar a egípcia, ao qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse Sara a Abraão: ponha fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, porque ele lembrou que lá atrás ela fugiu, e agora tinha que mandar ela de novo embora, com o seu filho, o primogênito teria que ser embora. Como é que um pai vê isso? Mas olha a resposta de Deus no versículo 12: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma, porquanto é tua descendência. O que Deus falou? Fica tranquilo, Abraão, pode mandar embora, porque eu vou cuidar dele. Fica tranquilo, Abraão, vou fazer dele uma grande nação também, porque é sua descendência, e eu tenho uma aliança com você. E olha só o que Abraão fez no versículo 14: e então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e a despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água sobre o odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Então, como eu disse, muitas vezes o problema do passado volta em nossas vidas. Para quê? Para nos animar, para nos fazer desistir, e muitas vezes até para esperar a morte. Mas Deus lá atrás não tinha prometido para ela que Ismael seria uma grande nação? 15 anos depois ela perdeu a fé. 15 anos depois ela esqueceu da promessa. Há quanto tempo você está na igreja? Você já esqueceu da promessa que Deus tem para você? Há quanto tempo você está passando por esse problema? Você já esqueceu das promessas que Deus fez para você? Por que você está desanimado? Por que você está triste? Por que você está esperando o fim? Querendo desistir, desanimar, não crendo no Deus que você serve. Lembra das promessas de Deus para a tua vida. Ela esqueceu da promessa. Ela simplesmente, porque ela saiu só com um pouquinho de água, um odre e um pouco de pão, quando no deserto, meu amado, com o seu filho, o filho dela tinha 15 anos. Imagina andando errante. O que é andando errante? Sem direção, sem saber para onde vai. No deserto só tem areias. Tem caminho no deserto? Imagina que de dia aquele sol 50 graus, à noite aquele frio de congelar. É o que você passa muitas vezes. Independente da idade que você tem, você passa por problema, você passa por situações. E o problema, a aflição, faz você de dia o calor de 50 graus que você não aguenta, e à noite o inverno, o frio de menos de grau negativos que você também não aguenta. E isso acontece na tua vida diariamente, e faz você o quê? Sair errante, sem caminho, sem direção. Quando você perde o foco, que nem ela perdeu o foco, ela perdeu a fé. Quando você perde a fé em Deus, você perde o foco da presença de Deus, da palavra de Deus. Você anda pelo esse mundo sem direção.
Você anda sem direção por esse mundo. Você não tem direção. Então o que Deus quer? Trazer direção para a tua vida. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. O que é a lâmpada? De noite ela mostra o caminho. Sem direção. Então o que Deus faz? Você viu que ela chorou? No final do versículo diz que ela levantou a sua voz e chorou. Agora vamos ver o versículo 17, porque Deus ouviu uma voz. De quem é a voz que Deus ouviu? 17 diz: e ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. Deus só escuta a voz de quem tem uma aliança com Ele e confia nele. Deus não escuta gritos vazios, choros vazios. O teu choro muitas vezes quando você está lá, se você está na fé, se você confia em Deus, você não vai deixar de chorar, muitas vezes você vai chorar. É o choro, o grito. Você vai gritar, você vai entrar no seu quarto, você vai gritar, você vai chorar, vai levantar a sua voz, que é o seu clamor diante de Deus, e Deus vai te ouvir. Mas quando você perde a fé, quando você perde o foco, Deus não escuta, Deus não ouve. Porque ele ouviu a voz do menino. Por que ele ouviu a voz do menino? Porque o menino foi ensinado pelo seu pai Abraão, a quem ele tinha uma aliança com Deus. Então ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o que Deus podia fazer. Porque você acha que a mãe dele não contou essa história que ela viveu no passado? Que o anjo chegou diante dela e fez a promessa. Você acha que não contou para ele? Você vai ser grande, você vai ser uma grande nação. A promessa de Deus para a tua vida. Ele se lembrou desse Deus e clamou. Muitas vezes você no problema, você não lembra desse Deus que você serve, e você não clama. Sabe o que você faz? Reclama, murmura, desiste, desanima. E Deus quer que você clame a Ele. No dia da tua angústia, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O que é tu ainda não sabes? Eu vou te livrar, vou te dar vitória, vou te abençoar. É a fé, é o crer. E olha só o que ele disse: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? O que tens, Agar? Quer dizer, por que você está aí nessa situação, Agar, esperando a morte? Você não lembra do encontro que você teve com Deus, que você diz: o Deus que me vê, o Deus que me vê. Lá atrás, lá no poço, você não lembra, Agar, da promessa de Deus para a tua vida, da promessa de Deus para Ismael? Você não se lembra, Agar, do encontro que você teve com Deus? Você perdeu o teu foco, você perdeu a tua fé? Não temas, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus está falando para você: o que tens? Por que você está preocupado? Por que você está triste? Por que você está desanimado? Você perdeu a sua fé? Não temas esse problema. Você não sabe o Deus que é contigo. Eu sou contigo. Lembra do louvor? Ouve a voz de Deus: eu sou contigo. Deus é com você nessa situação. Deus vai ser com você em qualquer situação. Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar. Então não temos. O que tens? Para de ficar aí preocupado, para de ficar andando pela vista, para de focar nos seus problemas, nas situações difíceis, porque algo não está dando certo, porque é um problema atrás do outro, uma aflição atrás do outra.
Tenha fé. Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar. Olha o 18: erga-te, levanta o menino e pegue pela tua mão, porque dele farei uma grande nação. Deus falou assim para ela: erga-te, quer dizer, levanta-te, vai, erga-te, levanta-te. Deus está dizendo para você: para de ficar parado nesse problema, sem saber a solução, se levanta nessa situação, erga-te, vai de encontro, levanta-te, ore, jejue, clame, se levanta perante Deus. Deus vai ouvir a voz daquele que tem uma aliança com Ele, que não perdeu a sua fé, que crê nele. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil eu falar para todo mundo que todos têm fé. Aqui, se eu perguntar, você vai falar: eu tenho fé. Aqui todo mundo tem carinha de santo, sim ou não? Aqui todo mundo ama Jesus, aqui todo mundo confia em Jesus. O que eu falo para minha família, que eu falo para mim mesmo, o que eu falo para minha família, sempre ensinei. É na hora do problema lá fora que você vai mostrar se você anda pela vista ou pela fé. É lá na hora do problema, na situação difícil, você vai mostrar para Deus que você crê nele, que você confia nele. Porque aqui dentro tudo é fácil, aqui dentro é uma alegria, sim ou não? Mas lá fora que você vai demonstrar para Deus. Então levanta-te, não fica parado nessa situação. Se uma coisa não está dando certo, levanta e vai para outro lugar. O que eu sempre falo, não vou fazer isso aqui agora porque, né? Mas eu sempre fiz. Se você está aí, vamos pôr que nem o povo de Israel, você está no mar, diante de você tem o mar, atrás de você tem os soldados. Se o mar não se abrir para você, sabe o que você faz? Anda por ele, anda por sobre o mar. Se você não andar por sobre o mar, sabe o que você faz? Nada. Nada, pastor, vou ficar quieto? Não, nada. Começa a nadar. Aí eu lembro daquele filminho, Procurando Nemo. Continua a nadar, continua a nadar, continua a nadar, continua a nadar. Sim ou não? E está errado? Não, continua, segue em frente. Não deixa o obstáculo parar você. Não deixa o obstáculo te parar. Veja essas cadeiras. Se eu chegar de frente a essa cadeira, é um obstáculo para mim, sim ou não? Se eu parar nesse obstáculo, eu desisto do meu sonho. O meu sonho é a água que está lá atrás. Olha quantos obstáculos eu tenho: 2, 4, 6, 7 obstáculos. Se eu for pela direita, pelo caminho da direita, e aqui aparecer um obstáculo, eu tento o caminho da esquerda. Se no caminho da esquerda aparecer e tem um obstáculo, sabe o que eu faço? Eu começo a pular por cada um, até chegar no meu sonho, até chegar na água. Erga-te, levanta-te, não se prostre diante desse problema. E olha só, para a gente finalizar, o 19: e abriu-lhe Deus Efatá, abriu os olhos, e viu um poço de água. Esse poço de água, ela enxergava esse poço de água? Não. Tinha um poço de água lá, ela não enxergava. Por quê? Porque ela só tinha vista no problema, ela desistiu, ela desanimou. Mas quando Deus chegou para ela e falou assim: esse é um descendente de Abraão, abriu-lhe os olhos. Deus abriu os olhos e viu o poço. Que poço? Lembra de Gênesis capítulo 16? Aonde o anjo se encontrou com ela? No poço. Pastor, como é que você sabe que é o mesmo poço? Não precisa abrir não, mas eu vou mostrar para você. Em Gênesis capítulo 20, versículo 1 diz: e partiu Abraão dali para as terras do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. No versículo 16 diz, versículo 7: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, Cádiz.
Então, o que Deus mostrou para ela? Lembra da promessa. Aqui, ó, eu falei com você neste poço, a minha aliança com você. Deus teve um encontro com você. Lembra do encontro que você teve com Deus um dia. Hoje, Deus está falando para você: lembra-te, pois eu sou contigo. Lembra-te, Deus sou com você. Não desiste, não desanime. Não desiste, não desanime. Deus vai abrir os seus olhos. Deus neste momento está abrindo os seus olhos para que você venha lembrar do encontro que você teve com Ele, das promessas que Ele te fez no passado, e são as mesmas promessas hoje, e Ele vai cumprir cada promessa na tua vida. Se você não perder o foco, se você continuar com a sua fé, crendo na palavra de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Agar. Ele vai ser contigo. Mas levanta-te desse teu problema, levante dessa situação que você está, crendo no Senhor. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que a tu ainda não sabes. Clama a mim, responder-te-ei, te livrarei, e tu me glorificarás. De olhos fechados ainda, começa a olhar pelos olhos da fé a tua vitória, começa a olhar pelos olhos da fé a situação, a sua bênção. Traz à existência o milagre na sua vida, provoca o milagre, começa a profetizar agora: vai acontecer, essa semana seja uma bênção, essa semana vai ser uma bênção, essa semana vai ser de vitória, essa semana Deus proverá na minha vida, em nome do Senhor Jesus.